Você já esteve com a tua vida na merda? Com tantos problemas psicológicos, físicos e financeiros que você se obrigou a arriscar o pouco que tinha para tentar solucionar o desastre que a sua vida é? Foi justamente o que aconteceu com a Amanda Filibrante. Ela estava vivendo uma situação lamentável. Por isso, tomou decisões que quase a levaram à morte. Só lhe restou um pouco de dignidade e, bom, pelo menos ela ainda tinha seu réu primário. Você está no canal Vitoriano e meu nome é Vitor Lima. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e sugerir novas histórias, novas fanfics para eu escrever e apresentar aqui. Eu tenho outros vídeos, assim como esse, falando sobre histórias sobre Anitta, Marilyn Monroe e várias outras pessoas, assim, com essa mesma vibe de suspense, mistério, um pouquinho de sangue. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deem uma olhadinha nos meus outros vídeos. Amanda Filibrante nasceu no dia 7 de fevereiro de 1966. Em 2019, ela estava passando por um momento financeiro bem complicado, pois estava desempregada há bastante tempo. Seu aluguel estava atrasado há meses e a qualquer momento ela poderia ser despejada. Além do aluguel, a falta de dinheiro estava gerando vários outros problemas. Ela estava se alimentando mal, a energia da casa dela já tinha sido cortada, entre outras coisas. Todo esse estresse estava refletindo no corpo dela, que começou a sentir dores musculares e cansaço excessivo. Ela fez os exames, mas não teve coragem de ir buscar. A situação começou a melhorar quando ela conseguiu um emprego como secretária na empresa Neurons Engenharia Incorporadora, uma empresa especializada na construção de casas e prédios de alto padrão. Amanda era secretária particular de um dos sócios da empresa, o engenheiro João Carlos Antero Pellegrino. Amanda cuidava principalmente da agenda do João Carlos, tanto a particular quanto a profissional. Às vezes, Amanda cumpria suas horas de trabalho no apartamento do seu chefe, em especial quando ela o auxiliava em reuniões. No dia 17 de junho de 2019, Amanda chegou às 8 horas da manhã no apartamento do João Carlos para se preparar para uma reunião que só aconteceria às 9. Quando Amanda chegou, João Carlos já estava em uma videochamada, então ela foi direto para o escritório. Enquanto estava abaixada pegando algumas pastas no armário, João Carlos entrou apressado e abriu um cofre para guardar uma grande quantia em dinheiro que estava dentro de uma mochila. Amanda viu a senha do cofre e a partir daquele momento, ela começou a considerar a possibilidade de roubar aquele dinheiro. Naquela mesma noite, dia 21 de junho de 2019, uma sexta-feira, João Carlos estava com uma viagem marcada para o Rio de Janeiro e ficaria alguns dias fora. Ele mesmo havia organizado essa viagem e pedido a Amanda que enviasse e-mails cancelando todos os seus compromissos. Na noite do dia 22, Amanda decidiu ir até o apartamento do João Carlos para roubar o dinheiro. Seria uma invasão bem tranquila, considerando que o prédio não tinha porteiro e ela tinha acesso ao apartamento graças à chave que o próprio João Carlos havia dado para ela. O único problema seriam as câmeras, mas ela conseguiu se disfarçar. Todo o processo de entrar no prédio e ir até a cobertura do João Carlos foi muito tranquilo. Só que o problema foi que quando ela chegou no apartamento, ela viu o João Carlos lá dentro. Ele não tinha ido viajar. Ela achou aquilo super estranho e teve que pensar super rápido também, porque ela não podia ser vista. Então ela entrou no primeiro cômodo que encontrou, que no caso foi o quarto do João Carlos. Ela se escondeu debaixo da cama e logo em seguida ela viu um homem entrando no quarto. Não era o João Carlos, era outro homem, ela não sabia quem era, porque ela só conseguia ver os pés da pessoa. E ela viu esse cara entrando no guarda-roupa do quarto. E só para vocês entenderem, esse guarda-roupa não é um guarda-roupa de móvel, sabe? Não é um móvel. É tipo de casa americana, que o guarda-roupa deles é um cômodo
que bem espaçoso, né, que cabe uma pessoa lá dentro. E este homem estranho, né, esse homem desconhecido, entrou no quarto e foi direto pro guarda-roupa, ficou lá dentro durante muito tempo e a Amanda não sabia quem era. Obviamente, a Amanda ficou mais preocupada porque já seria difícil sair daquele apartamento sem ser vista apenas pelo João Carlos. Imagine mais uma pessoa, né? E ela estava muito preocupada, assustada, porque aquele cara entrou no guarda-roupa, não saía mais de lá, ele não fazia barulho nenhum lá dentro. E um tempo depois, o João Carlos também entrou no quarto. E a Amanda começou a se preocupar com outra coisa, que era o seguinte: o João Carlos falava no celular, ele andava de um lado para o outro, tomou banho, trocou de roupa, comeu, levou comida para o quarto, para comer na cama dele enquanto assistia TV. Ele estava fazendo de tudo e ele estava agindo como se estivesse sozinho na casa. Então ela começou a pensar que, avaliando, né, a situação, avaliando o comportamento do chefe dela, ela começou a pensar que o João Carlos não sabia que tinha um homem no apartamento dele e muito menos que aquele homem estava no guarda-roupa dele. As horas foram passando, o João Carlos colocou música para tocar e por volta da meia-noite ele dormiu. Amanda viu o outro homem saindo do armário, ela só conseguia ver os pés dele indo em direção à cama e alguns instantes depois ela ouviu um tiro. O sangue escorreu pelas paredes e de cima da cama. Depois o assassino saiu do quarto e foi embora. Ela ficou debaixo da cama por muito tempo até se sentir segura para sair e quando ela saiu, ela viu o chefe dela morto com uma arma na mão e uma cena montada para parecer um suicídio. A Amanda se apressou para ir embora, só que enquanto ela estava passando pelo escritório, ela decidiu que ia roubar o dinheiro. Bom, ela já estava ali mesmo, né? Então ela conseguiu abrir o cofre, eram 3 milhões de reais que estavam lá, e deu uma curiosidade nela de tentar, assim, encontrar uma motivação para aquele crime. Então ela começou a olhar tudo, procurando alguma pista que indicasse, que respondesse as perguntas dela. Porque assim, a Amanda, ela tinha achado muito estranho os últimos dias do João Carlos. Ela tinha achado muito estranha a reunião que ele havia feito, porque assim, ela participava de todas as reuniões, ela que organizava tudo para ele, e justamente aquela última reunião, ela não tinha sido chamada para participar. E para deixar ela mais desconfiada, teve essa questão da viagem. Ele desmarcou todos os compromissos dele para a semana seguinte e não foi. Ele comprou a passagem, ele organizou tudo. E assim, outra coisa, ela que organizava tudo para ele. Viagens, eventos, tudo era ela. E nessa viagem especificamente, ele que comprou as passagens, ele que organizou tudo. Ele só pediu para ela cancelar os compromissos dele para a próxima semana. E foi isso que ela fez, só que era tudo uma mentira, porque ele não foi viajar. E ela ficou muito desconfiada. No celular dele, ela encontrou várias ligações para o mesmo número. Ela tentou encontrar esse número no Telegram e conseguiu. Tinham várias mensagens entre eles. E lá ela viu que o João Carlos estava conversando com um policial. Esse policial sabia que o João Carlos fazia parte de uma quadrilha de traficantes. E ele estava tentando fazer uma negociação com o João. Ele queria que o João Carlos desse para ele o nome dos outros integrantes dessa quadrilha e ele daria imunidade para o João e até ajudaria ele com documentos falsos para ele poder se mudar e ir para outro lugar e não correr risco de vida pela traição dele, né? Enfim, Amanda percebeu que o chefe dela era envolvido em muitas coisas ilegais e aquelas mensagens foram bem esclarecedoras para ela. João Carlos, além de fazer parte de uma quadrilha de tráfico internacional de drogas, ele também fazia lavagem de dinheiro. Essa quadrilha tinha várias empresas de fachada com sócios inexistentes e usavam documentação falsa para transacionar o dinheiro. A Polícia Federal estava na cola deles e pedindo que ele entregasse o grupo em troca de sua liberdade. Os policiais estavam dispostos a fazer quase qualquer coisa que o João Carlos pedisse se ele cumprisse as exigências. Entre as papeladas, Amanda encontrou um papel
com alguns endereços e ela primeiro pensou que poderia ser futuros empreendimentos do chefe ou da empresa, só que ela resolveu pesquisar no Google e ela viu que se tratava de vários endereços, fábricas e casas que estavam abandonadas. Então ela começou a considerar que talvez fossem esconderijos para o João Carlos esconder drogas e dinheiro. Ela guardou esse papel com ela porque ela planejava ir nesses endereços, verificar. Só que antes de ir embora, ela voltou no quarto, gravou, fez um vídeo do corpo do João Carlos porque ela queria poder em algum momento usar esse vídeo para provar que existiu alguém ali naquele mesmo momento em que o João Carlos morreu, para a polícia não fechar o caso como suicídio, para que realmente a polícia investigasse esse caso como um assassinato ou pelo menos um possível assassinato. O corpo do João Carlos ele foi encontrado na segunda-feira, quando as empregadas dele foram lá no apartamento para fazer a limpeza delas, e elas acionaram a polícia fez uma investigação, mas não foi uma investigação profunda, porque eles acreditavam que se tratava de um suicídio. Eles até pegaram depoimentos de familiares, amigos, e inclusive da Amanda, porque ela era a secretária pessoal dele, profissional e pessoal dele. Então eles a chamaram também para depor, mas não aconteceu nada demais, porque, eles, como eu falei, eles acreditavam que era um suicídio, então não tinha por que eles investigarem muito, mas eles só queriam entender se havia alguma razão para ele ter se matado. Mas o policial Fábio Sanches, não esqueçam esse nome porque daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Esse policial, o Fábio, é que estava investigando essa quadrilha, e ele que estava usando o João Carlos para tentar desmanchar essa quadrilha de traficantes. E ele não acreditava em suicídio. A Amanda aproveitou para ir no dia seguinte em um dos endereços que encontrou no escritório. Foram anotados 6 endereços, 2 fábricas e 4 casas. À noite, Amanda foi até o primeiro endereço, um casarão antigo com as janelas e portas lacradas com madeiras. O muro era bem alto, mas Amanda se atreveu a pular e invadir a casa por uma das janelas que estava sem madeira, obstruindo a passagem. Amanda andou em todos os cômodos e não conseguiu encontrar nada, até que foi para o porão e percebeu que em um canto o chão estava solto. Era um pedaço de madeira cobrindo um buraco, e dentro tinha muito dinheiro, drogas e uma pistola com a numeração raspada. Amanda ainda não sabia, mas ela tinha acabado de encontrar 6 milhões de reais. Mesmo tendo roubado todo esse dinheiro, Amanda continuou indo para o trabalho para manter a discrição, só que na semana seguinte à morte do João Carlos, ela foi mandada embora, e isso foi ótimo para ela, Porque era justamente o que ela queria, uma razão para ser mandada embora sem levantar suspeitas, e nada melhor do que a própria empresa mandá-la embora. Nos dias seguintes, ela estava bem tranquila, vivendo muito bem, pagou todas as dívidas, pegou os exames que ela tinha feito, ela tinha hipertireoidismo, que daria para tratar tranquilamente, tomando alguns remédios, não era nada grave. Então ela estava muito bem, até ela perceber que estava sendo seguida. Em uma tarde, ela estava em uma cafeteria e ela viu um homem, e já era a 3ª vez naquele mesmo dia que ela via aquele mesmo homem. Ela achou estranho, ficou um pouco desconfiada, mas ela pensou que devido aos últimos acontecimentos, tudo que ela tinha presenciado, ela pensou que estava um pouquinho paranoica. Mas ela olhou para os sapatos do cara e ela viu que eram sapatos muito semelhantes aos sapatos usados pelo assassino do chefe dela. Então ali ela ficou desesperada, ela ficou assustada. Então ela se levantou da cafeteria, começou a andar e entrou em uma loja. Depois que ela entrou na loja, discretamente ela ficou olhando para fora, Era uma loja de roupas. Ficou lá experimentando roupa, olhando blusinhas, vestidos, e discretamente ela viu o cara passando na frente da loja, meio que olhando para ela, sabe? E nisso, ela foi pro fundo da loja, porque ela sabia que no fundo da loja tinha uma outra saída para funcionários,
e que daria acesso a outra rua. Ela saiu por essa saída dos fundos, né, da loja, foi para a casa dela, imediatamente ela começou a arrumar uma mala, se preparou para fazer uma viagem, alugou um carro e dirigiu até o Panamá para ficar na casa de uma amiga. E aproveitar que o Panamá é um paraíso fiscal, ou seja, é um lugar que oferece mínimas taxas de impostos, principalmente para empresas e cidadãos estrangeiros. Além disso, esses bancos de paraísos fiscais divulgam o mínimo possível de informações bancárias dos clientes estrangeiros para seus países de origem. Então seria muito mais fácil para ela guardar seu dinheiro no Panamá e investir até sentir que poderia voltar para o Brasil em segurança. Fábio Sanches, como eu falei anteriormente, era o policial que estava tentando entrar em um acordo com o João Carlos para conseguir os outros nomes da quadrilha e ele não queria deixar a investigação morrer junto com o informante dele. Então, ele plantou provas no apartamento do João para conseguir manter sua investigação e graças às investigações do Fábio, a Polícia Federal conseguiu ligar o nome dos outros sócios da empresa Neuros Engenharia ao tráfico de drogas. Descobriram que eles tinham um esquema internacional envolvendo mais algumas empresas e nomes importantes de outros países. Antes de finalizar essa fanfic, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e sugerir novas histórias para eu escrever e apresentar aqui para vocês como fanfic. Pode ser qualquer tipo de história, envolvendo o nome de qualquer pessoa, sei lá, o nome da Xuxa, qualquer pessoa famosa, em qualquer contexto, sei lá, pode ser histórias sobre OVNIs, magia, investigação, mistério, casos não solucionados, qualquer coisa que vocês achem que pode ficar legal em uma história, tá bom? Continuando, durante essas investigações, a Amanda ainda estava no Panamá acompanhando tudo que era divulgado pela imprensa sobre esse caso e ela ficou muito mais aliviada quando ela viu que essa quadrilha de traficantes já estava sendo desmanchada, os cabeças todos já tinham sido capturados ou mortos, então ela estava muito mais tranquila. Ela só tinha uma preocupação, que era o assassino do chefe dela. Ela não sabia quem era aquele cara, não sabia se era um traficante, se era uma pessoa, um assassino contratado para matar o chefe dela e ela, ou se era, alguma pessoa que estivesse envolvida em algum outro esquema criminoso do João Carlos e que tivesse descoberto que ela tinha roubado o dinheiro e agora estava atrás dela para pegar o dinheiro e matar ela, né? Então, para finalizar a participação dela nesse caso, ela divulgou anonimamente para a polícia o vídeo que ela tinha gravado na noite do assassinato do João Carlos, mostrando o corpo dele. Além do vídeo, ela também mandou uma foto que ela tinha tirado do cara que estava seguindo ela na cafeteria. Ela discretamente tirou uma foto daquele cara que estava seguindo ela na cafeteria para, se por acaso fosse usar em algum momento. E ela decidiu que o melhor momento de usar essa foto era nesse momento mesmo, em que ela estava enviando o vídeo, porque ela queria que, de alguma forma, os policiais ligassem o vídeo e o assassinato a esse cara da foto que estava seguindo ela. Quando a polícia recebeu o vídeo e a foto, eles reabriram o caso da morte do João Carlos, já que o vídeo era uma forte indicação de que alguém poderia estar envolvido no assassinato. Através da foto, conseguiram chegar ao assassino, Antônio Castro, de 36 anos, mas ele entrou em confronto com a polícia, foi baleado e morreu horas depois no hospital sem prestar depoimento. Quando reabriram o caso, analisaram novamente o apartamento do João Carlos e encontraram impressões digitais que indicavam que o Antônio Castro esteve naquele apartamento. A motivação dele para matar o João nunca foi descoberta e é como se ele não tivesse passado, pois não existem registros ou documentos verdadeiros dele. Provavelmente até o nome que ele estava usando era falso, assim como todos os outros documentos dele. A polícia descobriu um pendrive do Antônio Castro que tinham fotos da Amanda, assim como várias fotos de outras pessoas que morreram em acidentes misteriosos
ou que tinham cometido suicídio. O modus operandi dele era de observar as vítimas, registrando fotos dela, depois ele as matava, fazendo parecer um acidente ou um suicídio. A polícia acredita que ele era um assassino profissional e que não tinha motivações pessoais para cometer esses crimes. Era contratado para matar, a Amanda provavelmente seria a próxima vítima dele, mas conseguiu escapar. A Polícia Federal chamou a Amanda para prestar mais depoimentos que pudessem dar alguma pista nova, mas não conseguiram nada. Ela falou que sabia, mas com cuidado para não se envolver demais. A polícia viu na Amanda apenas uma pessoa que estava no lugar errado e na hora errada, que quase foi assassinada apenas por ser assistente de um traficante. Essa quadrilha de tráfico foi completamente desmanchada, mas a motivação do Antônio em matar o João Carlos continua sendo um mistério. Até o momento em que estou gravando este vídeo, a polícia segue investigando esse caso, mas sem novas pistas. Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no meu canal, me seguir nas redes sociais e não esqueçam que isso aqui é uma fanfic. Essas pessoas não existem, é tudo inventado, história completamente inventada. A Amanda, a única pessoa que existe, ela é minha amiga, eu fiz essa fanfic envolvendo o nome dela, mas ela não tem hipertireoidismo, não roubou ninguém, é tudo uma invenção, eu mesmo não acredito em uma palavra do que eu disse. Então, se vocês vieram aqui procurando pela verdade, vieram ao lugar errado.